Olá, sejam bem-vindos aos nossos comentários semanais, a nossa série Weekly Thoughts. Depois de uma pausa para as férias da quadra natalícia, está de regresso para mais uma temporada neste novo ano. E antes de mais, um bom ano para todos os nossos seguidores e também para a nossa convidada deste primeiro episódio de 2022, que passo já a apresentar. Joana Santos Silva, diretora de inovação do ISEG Executive Education, assessora da presidência do ISEG para o desenvolvimento estratégico, professora de Estratégia, Transformação Digital, Marketing e Marketing Digital. E é também membro da Empower Brands Community, que, em parceria com o ISEG, através da Academy, desenvolveu um curso inovador, o Leading Human Resources Branding. Este é, de facto, o tema que temos como ponto central do nosso comentário. Olá, Joana, antes de mais, bem-vinda e obrigada por estar connosco. Obrigada, amigo José, em particular também, e desejo um bom ano para vocês todos que estejam a ouvir e claramente a toda a comunidade de Empower Brand Community. Eu estou aqui muito cheia de sol, ainda bem, não é? Temos aqui o sol a iluminar esta nossa gravação. Joana, é caso para dizer que todos nós esperamos que estes dias de sol sejam vividos sem pandemia. O que é certo é que nos últimos 2 anos temos vivido uma transformação dos modelos de trabalho, também da relação entre colaboradores e organizações. Os estudos que falam destas tendências dizem que isto vai continuar neste novo ano. Este curso já é desenhado em cima deste contexto pandémico, numa altura em que falar de recursos humanos é tão importante, liderar recursos humanos nunca teve tantos desafios? Eu acho que sem dúvida que ele já incorpora, digamos assim, os desafios que foram trazidos por parte, evidentemente, da pandemia, mas de alguma forma o que aconteceu quanto a mim foi uma aceleração de muitas das tendências que de alguma forma já assistimos. É óbvio que a situação de crise, em particular numa primeira fase, foi um bocadinho mais aguda, mas esta perspectiva das pessoas terem mais flexibilidade, a questão de nós gerirmos pessoas mais pela perspectiva de output, numa lógica de objetivos muito concretos, a questão das pessoas também quererem mais autonomia, a forma como elas próprias se gerem a si próprias, eu diria que não é uma situação que surge com a pandemia, ela agudiza-se com a pandemia. E o que é facto é que muitas organizações tiveram aqui uma experiência ou uma oportunidade de experiência interessante para ver que efetivamente há outra forma de pensar pessoas. Eu costumo preferir falar, mais do que a perspectiva de recursos humanos mais tradicional, falar em pessoas, não é? O que nós estamos a falar é não só gerir recursos, é gerir pessoas, ou seja, até inclusivamente é por isso que a gente fala e introduzimos nesta área esta ideia do people, e mais concretamente people leader. Não é? A semelhança que o marketing tem vindo falar muito sobre a centricidade no cliente, aqui é a centricidade na pessoa. E o que é facto é que a luta pelo talento nunca foi tão grande como é agora, e nós sentimos pessoas muito desmotivadas, também claramente uma situação de burnout e de cansaço, também devido em parte devido a todo este contexto, e as pessoas estão a ponderar as suas prioridades. E nessas prioridades entra claramente a perspectiva da carreira que estão a ter, a missão que estão a cumprir e a organização no qual eles se inseram. Isso, francamente, faz com que as organizações tenham desafios, se calhar mais do que nunca, na perspectiva de como é que eu faço a aproximação às minhas pessoas ou pessoas novas que eu pretendo captar. E nesse sentido, Joana, o que é que se pode esperar desta formação? Para quem é que ela está, sobretudo, destinada? Pode abrir-nos aqui um bocadinho também aquilo Claro. que é a informação importante para quem estiver interessado? Se calhar se explicava, é um programa bastante curto, na perspectiva é intenso. O objetivo também não é ser muito exaustivo na perspectiva, muitas vezes mais vale ser muito cirúrgica e ir àquilo que interessa do que temos assim ser muito extenso. Aquilo que interessa, o programa começa, na minha opinião, naquilo que é o pilar disto tudo, que é a cultura. E sendo da área de estratégia, não é? Isto para mim é aquilo que é mais querido, em particular porque existem estudos, mais concretamente até dos grandes, digamos assim, pensadores de estratégia a nível mundial, em particular referia-me, por exemplo, ao Jim Collins, que chegou à conclusão, estudando muitas organizações, que as empresas que têm mais sucesso são aquelas que têm culturas fortes. E só para clarificar, forte não é bom nem é mau, no sentido que forte é quem tem uma identidade muito distintiva e isso é efetivamente uma ferramenta de marca, não é? Ou seja, são organizações nas quais nós mesmos estando fora conseguimos perceber quais são os valores da organização,
que é que ela pretende fazer, qual é a sua atitude. Muitas vezes eu faço um exercício assim um bocadinho a brincar nas aulas, que é, se esta empresa fosse uma pessoa, é homem ou mulher, que idade é que tem, não é? O que é que faz ao fim de semana? E é super engraçado vocês verem que as pessoas conseguem, por exemplo, elencar, digamos assim, comportamentos quase humanos, organizações. Quando nós não temos dúvida o que uma organização representa e quando há um consenso em sala, que as pessoas mais ou menos têm uma opinião conjunta e não trabalham nessa organização, a cultura da organização é forte. E porquê que as culturas fortes ajudam na perspectiva das organizações? Porque atraem as pessoas que têm fit. Ou seja, se eu me encaixo naquela perspectiva de valores, se eu me encaixo naquela missão, eu quero lá estar. Ou seja, não só ajuda na atração, mas ajuda na retenção e até na satisfação do colaborador. Quando eu não me encaixo, não é? Quando eu sinto aquilo prurido, no sentido, aqui não me sinto bem, a probabilidade de você conseguir, digamos assim, manter esse talento, provavelmente é baixa, ou seja, mais mal investir naquelas pessoas que estão ali felizes, não é? Depois, o programa tem toda esta perspectiva também de utilização das ferramentas de marca, em particular na perspectiva da love brand, não é? Nós no marketing sabemos muito bem o que é uma love brand, aquela marca que tem uma ligação tão emocional, tão forte, que tem muita flexibilidade até, quer dizer, o objetivo evidentemente não é falhar na promessa, mas quando falha, o cliente perdoa. E aqui é um bocadinho a mesma perspectiva do colaborador, não é? Ou seja, nenhuma organização é perfeita e todas elas têm, de alguma forma, telhados de vidro. Mas quando ela falha, se eu me sinto lá bem, é como a família, a gente não a rejeita, não é? Ou seja, temos uma relação emocional que é muito para além de quanto é que vocês me pagam e o que é a minha função. E as organizações conseguirem fazer isso, efetivamente, é esta vantagem competitiva na luta do talento que é real. Porque é evidente que existem sempre, digamos assim, situações de falha, ou seja, de escassez de pessoas que são verdadeiramente distintivas e que podem ser a diferença. E também para mim, cada vez mais, e com a experiência, eu acho que com a maturidade, nós percebemos isto cada vez mais, para além do chavão, não é? As organizações são pessoas. E as pessoas é que fazem a diferença, isso não há dúvida absolutamente nenhuma, ou seja, ter as pessoas certas nos lugares certos é a diferença entre sucesso e insucesso. E grande parte disso então tem a ver com esta fase, claramente, a pessoa sentir-se bem, estar refletida e eu saber comunicar isso, não é? E depois, evidentemente, então depois há uma parte conceptual, depois há uma lógica de ferramentas. Ou seja, assumindo que o programa essencialmente está destinado mais a pessoas que estão associadas mais a estas funções de recursos humanos, que de forma tradicional não tiveram formação nestas áreas de marketing, de comunicação, não é, de marca, é importante capacitá-las com esta perspectiva de ferramentas, como é que eu então traduzo este conceito na minha perspectiva do dia-a-dia. E depois o programa termina, tem possivelmente uma sessão que é comigo e com a Cristina Amar, na perspectiva de que nós chamamos de putting it all together, ou seja, ok, conceitos, ferramentas, vamos misturar isto tudo e amanhã, quando eu voltar à minha organização, o que é que eu vou fazer numa perspectiva prática, não é? Ou seja, como é que eu implemento? Ou seja, é curto, é intenso, mas também pretende ser muito transformador, na perspectiva de eu aprendi algo, ou seja, na perspectiva aprendi conceitos, tenho agora um toolkit, ou seja, tenho um conjunto de ferramentas e, entretanto, já tenho uma ideia mais ou menos como é que eu posso implementar isto na minha realidade para tornar, efetivamente, a minha organização em algo distintivo. Ele é intenso, estamos a falar de algumas semanas, não é? Poucas semanas. Na realidade são 3 dias. São 3 dias divididos, não é? Não é? Ou seja, é um dia por semana, ou seja, na perspectiva são 3 dias, que também tem eu acho que uma outra componente que valorizamos muito nesta experiência foi a questão de aprendizagem entre pares. Ou seja, tem momentos de networking propositadamente. Eu costumo dizer, as pessoas aprendem claramente com uma pessoa que está em sala, que é o docente, mas aprendem muito mais entre si, não é? Ou seja, a vantagem de fazer formação executiva é que as pessoas que estão em sala são os meus pais, são profissionais, eles lidam com estes desafios no dia-a-dia de forma real. E não há nada como partilha de boas práticas, de experiências, desafios, não é? E nós aprendemos muito com essa perspectiva. E, sem dizer que a par, então, ou acrescido àquilo que são os nossos pares, os participantes, iremos ter um conjunto de convidados que terão também o seu ponto de vista, os seus desafios de organização e com isso ter, digamos assim, uma experiência não só mais rica, mas mais do que isso, mais adequada à realidade que as empresas hoje enfrentam. Joana, e tendo em conta esse conjunto de pessoas que vocês foram buscar também para, no fundo, trazerem aqui as suas visões, de que backgrounds é que estamos a falar, como é que vocês também foram, de alguma maneira, selecionar esses oradores?
Temos situações diferentes, não é? Ou seja, temos, por exemplo, o CEO que é o Rui Miguel Nabeiro, que vem da Delta, que certamente todos conhecem, ou seja, claramente uma posição lá está, uma visão mais estratégica, e eu acho que, outra vez, cada vez mais esta perspectiva de... O programa também, eu falei há pouco, o programa serve para pessoas de recursos humanos, mas não só. Porque, efetivamente, esta questão da importância estratégica das pessoas, a importância estratégica de criar cultura, na verdade, de alguma forma, é também para quem tem uma função estratégica dentro da organização. Ou seja, também para lideranças, ou no limite para pessoas que, por exemplo, também vêm da área de comunicação e de marketing e porventura queiram fazer, digamos assim, uma transferência, ou seja, incluir essas competências. Eu acho que o futuro também trará departamentos de recursos humanos mais diversificados, ou seja, não só com pessoas, digamos assim, com formação tradicional de recursos humanos, mas se calhar com outras competências, como por exemplo na área da analítica, na área de comunicação. E então, assim, sendo também digamos assim, os nossos convidados de alguma forma pretendem capturar esta diversidade de pensamento, ou seja, para que também a discussão não fique apenas centrada numa visão mais, permitem, tradicional de recursos humanos. Já agora, e em ponto de fecho, também aqui para fechar o tema, quem quiser concorrer, quem quiser candidatar-se a esta formação, Joana, qual é a melhor forma de o fazer? Então, há certamente no site do Executive Education, certamente também será divulgado e está a ser divulgado através da Empowered Brand Community, mas é simplesmente apresentar a candidatura é vista pelos dois parceiros e teremos todo o gosto em contar com um grupo bastante diversificado, mas mais do que isso, muito participado, muito dinâmico, porque lá está, é daí que vem a riqueza destas experiências. Há limite de inscrições, Joana, para esta formação? Tipicamente 25, por uma questão de dinâmica, porque efetivamente a partir de um determinado número é difícil de fazer não só o networking mais próximo, mas também dinâmicas em sala. Mas também o objetivo é que claramente este programa se repita e que no limite nós teremos, digamos assim, um conjunto de alunos e a certa altura teremos também atividades para o grupo mais alargado. Portanto, não perca tempo, se está interessado em fazer esta formação, está na altura de consultar o site da Empowered Brands Community ou o ISEG, onde está toda a informação disponível, inclusive o formulário para a candidatura. Joana, não vamos daqui embora sem lhe pedir e deixar-lhe também aqui de alguma maneira um desafio para partilhar uma sugestão de cultura. É a tradição aqui nos nossos Weekly Thoughts. Quem vem aqui partilhar o seu comentário, partilhar conhecimento, deixa também aqui algo para a nossa comunidade em termos de cultura e lazer. O que é que a Joana gostaria de sugerir? Eu sou fã de dança, ou seja, e o meu objetivo, aliás, a minha forma de libertar stress das duas uma, ou toco bateria ou danço, geralmente com muito barulho à mistura, ou seja, se puderem, e dentro do limite que a pandemia nos deixar, e eu este fim de semana tive a oportunidade de voltar ao balé, que era algo que não fazia há algum tempo, mas se não querem ir ver, façam dança, porque para mim, pelo menos, tira-me toda a maldade e fico super feliz. Joana, muito obrigada pela sua participação, foi um gosto. Vamos contar então com a participação dos nossos seguidores, da nossa comunidade, para este curso, esta formação que eu diria que é fundamental nos tempos que se vivem. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Joana. E quanto assim já sabe, deve ativar as notificações do nosso Empowered Brands Channel para ficar a par de todas as nossas estreias, destes nossos Weekly Thoughts que estão de regresso para este ano de 2022 e não só, tem muitas outras séries que deve explorar, que o convido de resto a explorar. Fique bem, nesta altura também voltamos a ter que ficar em segurança e continue connosco. Obrigada pela preferência.